Blogueiros de Baixa Renda e hoje eu estou no Minha Lista Netflix. O meu avatar da Netflix é a Erika Sinclair de Stranger Things, porque simplesmente ela é lendária. Ela carrega a série nas costas, ela carrega o humor da série, ela é simplesmente perfeita. Eu sou apaixonada no personagem dela. Eu divido a minha conta com meu namorado, com a minha sogra e com meu irmão. Pronto, sucinto. Aproveitei que a Netflix me convidou aqui pra fazer esse quadro e venho aqui perante todo o fã-clube de Anne pedir para renovarem Anne, porque somos o quê? Uma classe apaixonada pela série. Não consigo viver órfã dela. Então, por favor, Netflix, renovem Anne. Não me interessa o motivo pelo qual cancelaram e fizeram o final, não me interessa. Assim, por favor, renovem. Gente, eu fiz uma lista aqui, mas não é um ranking. Imagina só, a primeira fica por cima da segunda, não tem como decidir um ranking assim. Porém, venho indicar as melhores séries, na minha opinião, da Netflix. Eu não poderia começar diferente a não ser com Anne com E. O senhor acha que tô falando demais? E essa série fala a história de uma menina que foi adotada por engano por um casal de irmãos. Você precisa assistir pra você entender a potência dessa série. Houve um erro, só isso. Nós não vamos devolvê-la hoje. A próxima série que eu venho indicar pra vocês é La Casa de Papel. E pensar que todos os dias os jornais vão ficar falando da gente. Que cada família desse país vai ficar se perguntando o que estamos fazendo. A gente estava acostumado só a ver série americana e de repente vem uma em língua espanhola e a gente fica tipo, meu Deus, eu estou torcendo para os ladrões, e agora? Será que está tudo bem torcer para os ladrões? E não tem como, porque a gente se apaixona, a gente torce, a gente fica apreensivo porque a gente quer que dê tudo certo nesse assalto. Uma série que eu assisto de novo, e de novo, e de novo, e eu não me canso, e quando eu acabo eu volto, é Grey's Anatomy. Não tem como, eu sou muito apaixonada, eu já sou assim, pós-graduada em medicina só em assistir Grey's Anatomy. Sabe aquela série que você começa a assistir de um futuro meio distópico e do nada você percebe que isso pode acontecer na sua vida e isso tá mais perto do que longe? É Black Mirror. Visualize a rua. Cada episódio conta uma história e cada história vem trazendo uma pegada tipo de como a tecnologia pode mexer com seres humanos e você fica, meu Deus do céu, será que esse é o futuro? E aí, meu irmão, quando você vai ver, você já tá mais confuso do que quando você começou a assistir. Sair do jogo! Mano, essa série é simplesmente perfeita. Orange is the New Black veio pra revolucionar a minha vida. A ponto de eu aceitar o meu cabelo natural por causa de uma personagem. Que cabelo bonito. Obrigada. Quando a raiz começar a aparecer, me procura, tá? Eu vou cuidar dele. Conta a história de mulheres presidiárias e todo o rolê que acontece mesmo dentro de um presídio e é baseado em fatos reais. Então é tipo, foda. Pode falar palavrão? Não sei. Qualquer coisa bota um pi, editor. Ele mandou bem. Assisto com culpa Casamento às Cegas. Sério, gente. Quem me acompanha lá do Blogueiros de Baixa Renda sabe que eu não sou nada romântica, mas essa série me pegou de um jeito que eu tenho até vergonha de falar que eu choro assistindo o povo se casar. Fico emocionada. Enfim, assisto com culpa. Essa série veio impactando o meu coração. Eu assisti ela recentemente, se chama A Coisa Mais Linda. Inclusive, o meu lookinho hoje é inspirado na série. Nunca deixem os seus maridos controlarem o seu dinheiro. Muito menos as suas vidas. Conta a história de 4 mulheres na década de 50 e tudo que acontecia naquela época, como era o comportamento machista da sociedade. E é algo que você precisa ver. Fala sobre feminismo, racismo, empoderamento, enfim. Você precisa assistir A Coisa Mais Linda, que também é uma produção brasileira e é simplesmente perfeita, não deixa nada a desejar. The Good Place foi uma série que foi indicada recentemente ao Emmy e é uma série perfeita, porque essa lista só tem séries perfeitas. Ok, vamos lá. Confiança, Mike. Conta histórias de pessoas após a morte. O que acontece depois da morte? Pra onde a gente vai? Você precisa assistir pra você descobrir. Ah, eu tenho uma bolsa? Não, tô morta, claro. Sempre me falam, mas eu nunca
nunca vi, e esse é o momento de ser cancelada, Friends! Nunca vi, não tenho vontade de ver, me desculpa, fanbase, porém, passo. Nada Ortodoxa é uma série, na verdade é uma minissérie que eu sentei e assisti toda. Minha família só se importa que eu seja uma boa esposa e mãe. Conta a história de uma menina judia, nasceu e cresceu ali naquela comunidade e ela começa a perceber que ela não se encaixa mais ali. E aí, a gente acompanha todo esse desenrolar, inclusive a atriz está concorrendo ao Emmy e eu tô assim, torcendo muito porque eu sou completamente apaixonada por essa mina. Fala como se eu estivesse na prisão. E não tava? Atypical é uma série que conta a história de um menino autista e todo o seu desenrolar. Era sobre um menino de cabelos castanhos chamado Sam, que caminhava pelo seu bairro e encontrava diversos obstáculos. É adolescente, no ensino médio, indo pra faculdade, relacionamento amoroso, e você fica ali querendo acompanhar todo esse desenvolver. E eu me identifico muito porque o meu cunhado está no espectro autista, então foi conexão na hora, sabe? Por mais que qualquer expedição possa ser fisicamente cansativa, os aspectos mais desafiadores são mentais. O que falar de Good Girl, sério? Vamos assaltar o mercado. O quê? Conta a história de 3 mulheres, amigas, adultas, que precisam fazer de um tudo pra sustentar sua família. E quando eu falo de um tudo assim, até coisas que não são legais. Mas o que você faria se estivesse no lugar dela? É algo que te deixa ali, entendeu? Pensativo, reflexivo. O que você faria pelas pessoas que você ama? Inclusive a temporada nova acabou de sair, então você vai lá assistir. Detestei, mas finjo que gostei. Dark. Mano, sério, eu provavelmente vou ser cancelada. Tem muita gente aí na internet falando que é simplesmente uma das melhores séries já feitas. Eu concordo que tem uma coisa que me deu vontade de assistir, mas cara, o Jonas me irrita profundamente. Ele é muito enganado. As pessoas fazem o Jonas de trouxa. Você estava errado agora. Aí o Jonas do passado que acha que tá certo ainda tá errado. E eu fico, meu Deus, só a Nazaré, sabe, perdida, fazendo cálculos. Eu todinha assistindo o Jonas ser feito de bolo nessa série. Sex Education é uma série que fala sobre adolescentes iniciando a sua vida sexual. Acho que eu sei onde fica o Emmy, mas valeu. Tá bom, olha, você tá meio enganado. Então onde é? Mas não é uma série só pra adolescente. Eu acho que todo mundo deveria assistir, que dá aula. A mãe do personagem principal é sexóloga e vive todo esse conflito de educar sexualmente seu filho, enquanto seu filho não dá muita ideia, porque como é que fala de sexo com a mãe? Tem muitos conflitos na série, tem coisas interessantíssimas sobre feminismo, empoderamento feminino, super importante, super atual. Eu indico todo mundo a ver. Quero que saiba que pode falar comigo sobre qualquer coisa, sem julgamento. Sugestões pra mim, BoJack Horseman. Eu não sei nem falar o nome da série, porque eu tive que olhar agora. A Netflix fica me sugerindo isso, eu não consigo entender. Netflix, qual o seu problema? Um desenho de cavalo? Nunca consegui compreender porque tem um cavalo andando como um ser humano. Mas enfim, já me falaram que é boa, porém, não sei porque estão me sugerindo isso, assim, porque eu nunca assisti nada parecido. Stranger Things conta a história de crianças solucionando mistérios. 11, para! Mas o grande mistério é onde estão os pais dessas crianças que deixam elas enlouquecidas pela cidade. Eu fico agoniadíssima pensando, meu Deus, cadê os pais dessas crianças que não notam que elas estão tipo 4 horas fora de casa e não se preocupam com isso? Não era para ser diferente? Eu quero ver a mamãe. Muito obrigada pra quem assistiu, obrigada Netflix pelo convite, estou me sentindo muito contemplada. E para mais conteúdo da Blogueiras de Baixa Renda, me segue lá no meu canal e no meu Instagram, Blogueiras de Baixa Renda, tá bem? Um beijo, tchau!